Brasil não existia, o Brasil é uma invenção. E a invenção do Brasil, ela nasce exatamente da invasão, inicialmente feita pelos portugueses, depois continuada pelos holandeses e depois continuada pelos franceses, num moto sem parar, onde as invasões nunca tiveram fim. Nós estamos sendo invadidos agora. Tinha gente aqui com história, alguns desses povos com história de 2.000 anos. Os Guarani hoje se atesta que tinham 4.000 anos, digamos assim, de compreensão de si como povos, e que se relacionava com os povos andinos e que reivindicavam diante dos andinos uma territorialidade e um respeito pelos povos andinos desse território, que é uma parábola dessa parte que vem lá do que seria o Pantanal, passando por parte do que é Mato Grosso, o Noroeste Paulista, atravessando o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, pegando uma parábola desses territórios que formam uma cosmogonia onde os Guarani circulam caminhando em busca dessa tal de terra sem males. Uma cosmovisão Guarani que busca um lugar que é um espelho da terra, mas que não tem todos os defeitos daqui da terra. Um lugar melhor do que a terra, que é a terra sem mares. Hoje, a gente, por exemplo, vai olhar em áreas que são de terra firme, quer dizer, longe dos grandes rios, e você encontra também um monte de evidências de populações lá ocupando. Quer dizer, qualquer lugar na Amazônia que você cave um buraco, você encontra evidências de populações indígenas do passado. Ao longo do rio Amazonas existiram sociedades complexas, sociedades que eram estratificadas, tinham exércitos, tinha camada de sacerdotes, etc. Mas o que se pode dizer é que essa população não era de nenhuma maneira homogênea. Ela era bastante diferenciada. Você tinha gente com digamos assim, com elaboração de processos construtivos de uma identidade, de uma cultura de 2.000 anos, de 3.000 anos. Mas você tinha povos também que circulavam e que podiam ter vindo dos Andes nos últimos 200, 300 anos. Eles iam fazer uma adaptação ecológica à paisagem, a nova paisagem que eles iam encontrar, que era do Cerrado, da Mata Atlântica. Essa formação que a Mata Atlântica apresentou quando os europeus chegaram aqui, que os viajantes, os naturalistas piraram com essa Mata Atlântica, essa Mata Atlântica era o produto, o resultado de alguns milhares de anos de interação com seres humanos que fizeram esse jardim. Era um sistema em rede, era um sistema bastante movimentado, né? E é uma coisa, seria uma espécie de mundo, assim, um mundo que poderia parecer assim com o mundo europeu sem a sua Roma, né? No sentido que você não tinha uma capital, um lugar que centralizava, em que todas as estradas, né, vão dar em Roma. Você tinha, mas elas estavam conectadas. O que a gente encontra de estradas, o que a gente encontra hoje de geoglifos, o que a gente encontra de canais, a gente encontra, esse pessoal estava
estava ocupando esse espaço, esse pessoal estava circulando, esse pessoal estava em contato. Eles se relacionavam com os Quechua, com os Aymara, com os povos andinos, com o Império do Taiwan de Suyo, que tinha em toda essa espinha que é os Andes. Quando os brancos chegaram, eles foram admitidos como mais um na diferença. E se os brancos tivessem educação, eles podiam ter continuado vivendo aqui no meio daqueles povos e produzido outro tipo de experiência. Mas eles chegaram aqui com a má intenção de assaltar essa terra e escravizar o povo que vivia aqui. E foi o que deu errado. Então eu digo isso, qualquer uma pessoa que estiver me ouvindo falar, e se você se sente parte dessa continuidade colonialista que chegou aqui, você é um ladrão. O seu avô foi, seu bisavô foi. Quando o Humberto Mauro filmou a descoberta do Brasil, aquilo lá era o que os brancos, filhos dos portugueses, pensam que foi a descoberta do Brasil. O mito de origem do Brasil é aquela descoberta, né, com as caravelas, aquela missa em Monte Pascoal. É um mito de origem, gente. Nós somos adultos, a gente não precisa ficar embalado com essa história. A gente pode buscar entender a nossa história com as diferentes, digamos, matizes que ela tem e ser capaz de entender que não teve um evento fundador do Brasil. Quando os europeus chegaram aqui, eles podiam ter todos morridos de inanição, escorbuto ou qualquer uma outra pereba nesse litoral, se essa gente não tivesse acolhido eles, ensinado eles a andar aqui e dado comida para eles, porque os caras não sabiam nem pegar um caju. Eles não sabiam, aliás, que caju era uma comida. E eles chegaram aqui famélicos, doentes, e o Darcy Ribeiro diz que eles fediam. Quer dizer, baixou uma turma na nossa praia que estava simplesmente podre. A gente podia ter matado eles afogado. Durante muito mais do que 100 anos, o que os índios fizeram foi socorrer brancos flagelados chegando na nossa praia. Querer configurar isso como uma conquista nos termos de uma guerra de conquista, do que aconteceu no México, no Peru e em algumas outras regiões, seria ignorar a extensão dessa costa atlântica. Para ocupar, para chegar ao mesmo tempo em todas essas bacias que desembocam no Atlântico, você não tinha que ter uma canoa com 37 português. Você tinha que ter 300 canoas com pelo menos uns 3.000 e tantos portugueses para chegar na nossa praia. Você tinha que fazer um desembarque aqui. Não teve um desembarque. Os primeiros registros dos contatos, há um desejo de estabelecer trocas, há um desejo de encontrar mercadorias, metal, ouro, logo isso não se realiza, então é o pau-brasil, são papagaios, são macacos, mas não só. Já os portugueses também capturam escravos. Então, são trocas, mas já são trocas também, eu acho, desde o início, marcadas por uma tensão de uma sociedade, que é a sociedade portuguesa, de comerciantes que estão nesses navios, da monarquia portuguesa, interessada já na conquista, na dominação, de impor o seu ponto de vista. Lévi-Strauss mostrou isso muito bem nos estudos dele, essa grande diferença de mentalidade entre os europeus e os povos americanos, os indígenas americanos. Ao contrário dos europeus, os indígenas muito abertos à alteridade, a incorporar o outro, a diversidade, né, como parte sempre integrante da sua visão de mundo. Enquanto os europeus não, eles não veem o outro, eles sempre, quando veem algo, eles projetam sobre o outro ou o que eles querem ou o que eles não querem. No caso, por exemplo, o demônio, o pagão,
o infiel. Enquanto os índios estavam querendo saber que tipo de corpo esse pessoal que chegou tem, né? Se eles são mortais, se eles apodrecem, se eles morrem. Os espanhóis estavam discutindo, os espanhóis, os portugueses estavam discutindo se esses caras tinham alma ou não, e se podiam ou não ser escravizados, né? Então... Nos enganaram de muitas formas, com agrados, com afagos, né? Com presentes. Então, né? Foi um roubo e foi também essa questão o roubo da própria consciência, né? Também. Porque acho que a gente, quando percebeu que não era, talvez metade das coisas já tinha ido, né? Portugal resolve ocupar o território. É claro que ainda de maneira muito tênue, mas compartilhando com particulares, estabelece a doação de vastos territórios no Brasil, ao longo do litoral, e promove, então, portanto, a ocupação desse território. A ocupação significa a fixação de portugueses, a fixação de colonizadores, tendo em vista a implantação de um sistema produtivo. Produzir exige trabalhadores. Esses trabalhadores serão escravos. Se trata de implantar um sistema de produção do açúcar. A capitania de Pernambuco, São Vicente, são as que inicialmente têm algum sucesso, já escravizando indígenas. Quer dizer, quem vai trabalhar são escravos que vão ser capturados. Isso se dá também na manipulação das guerras indígenas, entre os indígenas. Os portugueses logo percebem que a organização social tupinambá pressupõe a guerra. São sociedades guerreiras, são tribos que lutam entre si. Mas há uma dimensão ritual, há uma dimensão construtiva, digamos assim, nessas guerras. Os portugueses manipulam isso para utilizar alguns indígenas contra outros, algumas tribos contra outros, com o objetivo de conquistar escravos, conquistar esses trabalhadores. O entendimento que os portugueses estavam tendo de que podiam escravizar os índios foi um dos principais motivos dos índios começarem a queimar os engenhos, queimar as novas sítios coloniais e entender que os brancos eram invasores. Quer dizer, demorou para os índios interpretarem que os brancos estavam aqui para ficar e para tomar a terra e, se possível, escravizar os donos da terra. Os indígenas vão reagir. Eles vão reagir, isso temos aí um início de um conflito que é essencial da colonização. A história da colonização é a história da conquista contínua, da guerra contínua, para ocupar o território e dominar os povos. E isso tem um início lá nos anos de 1530 e vai percorrer toda a nossa história. Escravos indígenas foram utilizados durante todo o período da colonização. E, legalmente, a legislação estabelecida pela monarquia, já em 1570, criava condições jurídicas para legitimar a escravização dos indígenas. E essa escravização se deu com um fundamento da guerra justa. Grosso modo, se os indígenas se recusam à fé, são contrários à fé, portanto, é justo guerreá-los. Como é justo guerreá-los, então significa que é justo matá-los, é justo ocupar os seus territórios e é justo escravizá-los. Eu escravizo o indígena para salvar a alma dele.